Aquele ditado onde diz que o mundo não gira, ele capota, ele é muito, mas muito real mesmo. E trazendo aqui para nossa realidade, o judiciário brasileiro não tá tranquilo igual estava mais não. Olha só, um dos jornais investigativos mais famosos do mundo, o The Wall Street Journal, voltou a mencionar o caso do Felipe Martins. E por que os americanos têm tanto interesse nisso? Porque a seguinte questão é, o Felipe Martins está preso por um documento falso, um documento forjado. E o pior, é um documento migratório americano. E o que eles querem saber é quem falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. E a gente sabe que depois que a Interpol colocar ali a todo vapor esse processo, não vai ficar nada fácil aí para o judiciário brasileiro, porque vão ter que provar quem que foi que falsificou esse documento. A gente vai falar tudo aqui sobre isso nesse vídeo, alguns assuntos também, que é muito importante para a nossa atualização nesse caso. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central, o canal que traz tudo aí de política e geopolítica também. Vamos de matéria aqui, que tem muita coisa para a gente falar. Para começar aqui, a gente vai colocar aqui uma matéria do Igor Gadelha, o colunista do canal Metrópolis, onde ele trouxe a seguinte situação: a segunda missão do senador Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, além de acalmar Eduardo. Isso aqui é uma matéria aqui do canal Metrópolis, porque ele foi para os Estados Unidos aí nesse fim de semana que passou. E aqui, o Igor Gadelha, ele trouxe essa informação. Além de tentar acalmar o irmão, Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos com uma segunda missão, determinada por seu pai, o ex-presidente Bolsonaro. As pessoas que visitaram nos últimos dias, Bolsonaro relatou que o Flávio foi aos Estados Unidos também para buscar informações mais precisas sobre a recente aproximação entre Lula e Donald Trump. Pois bem, aí o objetivo do filho mais velho de Jair Bolsonaro foi colher informações junto ao Eduardo e outras autoridades americanas para saber se a aproximação entre Lula e Bolsonaro é para valer, entre Lula e Trump, melhor dizendo. O Flávio esteve com o Eduardo Bolsonaro em Washington, onde fica a Casa Branca, na mesma época onde o chanceler brasileiro Mauro Vieira se reuniu com o secretário de Estado do americano, Marco Rubio. Isso aqui foi uma informação que a gente trouxe, porque o Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos para ali tentar, de certa forma, acalmar o Eduardo Bolsonaro, mas a gente entende aí que a situação ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Agora, vamos colocar aqui uma publicação feita aqui pelo próprio advogado da defesa do Felipe Martins, que é o Jeffrey Chikine, onde ele está dizendo aqui, mostrando a matéria onde o Wall Street Journal volta a mencionar o caso do Felipe Martins, porque isso aí é um caso que ele está ganhando repercussão mundial, porque mais uma vez uma pessoa está sendo presa aí por um documento forjado, um documento falso, trazendo aí a realidade onde estão violando mais uma vez os direitos humanos. Olha só. Wall Street Journal, simplesmente Wall Street Journal. Acabou de sair essa matéria, olha ali, dia 19 às 4h23, dizendo que houve uma fraude no sistema migratório americano no caso do Felipe Martins. E pior, olhem a bomba, um dos maiores jornais investigativos do mundo acabaram de dizer que há indícios de envolvimento do governo brasileiro nessa fraude. A quem interessa encampar o discurso do regime de que foi mero erro? Não foi um mero erro, disse Wall Street Journal. Felipe Martins é a bala de prata desse regime que está com os dias contados. Envolvimento do governo brasileiro nessa fraude para prolongar a prisão do Felipe Martins. Felipe Martins preso em uma solitária. Surge um novo I-94 a ser utilizado pela Polícia Federal e pela PGR para manter Felipe Martins preso, para que fosse mais um delator contra o presidente Bolsonaro. Agora, escancarada a fraude do que fizeram com o Felipe Martins. Essa é a verdade. E qualquer fumaça a passar pano nisso, nós iremos enfrentar e rebater. É tudo pelo Felipe Martins e contra esse regime que não vai parar em pé. Felipe Martins é o tendão de Aquiles desse regime. Gente,
matéria do Wall Street Journal que ataca, desnuda esse regime que prendeu injustamente Felipe Martins e insiste nessa farsa, nessa fraude da trama golpista. Pessoal, isso aí, na verdade, jamais a gente pode considerar como uma brincadeira, porque se um dos principais jornais investigativos do mundo está colocando ali nas prioridades, nas pautas, o que é pertinente ou não, esse caso aí ele tem repercussão para fazer muita coisa aí, porque se a Interpol colocar ali as mãos ali nesse processo e começar a investigar tudo e querer descobrir quem foi que forjou esse documento, pode ter certeza que essa situação aí ela vai ficar muito pior do que ela já está para o sistema judiciário brasileiro, porque agora eles vão ter que provar que não fizeram nada aí para gerar nenhum documento falso. A verdade tem que ser dita e é essa. A gente vai colocar aqui agora uma matéria aqui que a gente vai provar para vocês. Na verdade, vamos mostrar. Não precisa nem de provar. É só ler os dados, só ler os números para provar aí que o Brasil ele está entrando aí num caminho sem volta. O fundo do poço, segundo todos os economistas aí, vai ser o ano de 2027, onde o Brasil está arrecadando aí, já arrecadou mais de 3 trilhões de reais em impostos somente esse ano, e o país está quebrando. Isso é impossível em qualquer outro lugar do mundo, mas o Brasil consegue fazer essas proezas. Olha só essa publicação aqui do Danúzio Neto, onde diz o seguinte: Brasil bate recorde em impostos e mesmo assim terá déficit de 30 bilhões de reais. Olha só, vamos continuar aqui. O Brasil deverá registrar mais um rombo fiscal em 2025, mesmo no contexto de recorde de arrecadação tributária. Segundo economistas e o relatório divulgado pelo Poder 360, conforme a reportagem no país, arrecadou o equivalente a cerca de 34% do Produto Interno Bruto, que é o PIB, em 2024. Segundo ano consecutivo com a carga tributária historicamente elevada. Apesar desse cenário, a equipe econômica já revisou a projeção de déficit para este ano em 30,2 bilhões de reais. A gente vê que isso aí é uma situação que o Brasil se encontra. Na verdade, a gente entende onde a esquerda ela domina. Esse rombo aqui ele acaba sendo normal. Para vocês terem noção, nenhuma estatal hoje no Brasil ela dá lucro, ela dá somente prejuízo. A gente entende aí que o presidente Lula, ele colocar um cara na economia aí igual o Fernando Haddad, isso aí é uma questão aí que não tem cabimento. Olha só, sob Lula 3, estatais têm déficit de recorde de 18 bilhões de reais, somando aí as estatais aí que a gente está acabando de falar, que não dá lucro, aí, principalmente o Correios, todas essas aí. Olha só, as empresas estatais acumularam um déficit primário de 18,5 bilhões desde o início do terceiro mandato do ex-presidente, do presidente Lula. Segundo dados do Banco Central complicados pelo CNN Money, esse é o maior déficit registrado para o período em toda a série histórica. Olha só que gigante isso aqui. O resultado negativo começou ainda em 2023, quando os estatais encerraram o ano com um déficit de 2,2 bilhões de reais. A gente viu aí, a gente não tem um gráfico aqui, mas o gráfico é o seguinte: Bolsonaro entregou o país em 2022, ficou com lucro ali, principalmente no Correio, de 5 bilhões de reais, só no Correios. E aqui, no primeiro ano do governo, já tem um déficit aqui de 2,2 bilhões. Você acha que isso é coincidência ou é má gestão? O que vocês imaginam aí? Coloca nos comentários. Em 2024, o valor quase quadruplicou, chegando a 8,7 bilhões. Já em 2025, entre janeiro e agosto, o saldo negativo já soma 8,3 bilhões. Não entram nessa conta a Petrobras e os bancos públicos. A gente vê aí que se entrasse a Petrobras ia ser um rombo, mas muito maior. Os Correios, que já enfrentaram a crise bilionária, recentemente anunciaram um plano de reestruturação com pedido de empréstimo de 20 bilhões. São as principais responsáveis pelo resultado negativo. Sozinha a empresa já registrou um déficit de 4,3 bilhões no primeiro semestre desse ano. Em 2024, o rombo foi de 2,6 bilhões de reais. E segundo eles, essas informações desse rombo inteiro aqui, muito pela taxação das blusinhas da Shopee, da Shein. Vocês acreditam? Um rombo desse? É tudo por conta de uma simples taxação? Ou é má gestão? É tranqueiraiada que a gente tem que
que vê tudo acontecendo, não é isso? E agora eles estão com um plano de reestruturação, injetando 20 bilhões numa empresa que está falindo, que está gerando rombo atrás de rombo. Então, e esses 20 bilhões ele vai ser garantido pelo Tesouro Fiscal. E sendo garantido pelo Tesouro Fiscal, quem paga é o povo. Mais uma vez aí, qualquer tipo de reestruturação nesse sentido aí é muito fácil, não é não? O que você acha dessa matéria que a gente colocou aqui? Coloca aí nos comentários aí, que é muito importante para a gente saber a sua opinião sobre esse fato aqui. Agora, vamos colocar aqui uma publicação que está dando muito o que falar também, que vai ser um encontro do presidente Trump com o presidente Putin da Rússia. E a questão do voo dele foi mudado. E segundo aqui o R7.com, ele está dizendo assim, ó: entenda a mudança do voo de Putin por risco de prisão antes do encontro com o Trump. Vamos entender melhor essa história. O portal R7, a viagem do presidente russo Vladimir Putin a Budapeste para se reencontrar com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump enfrenta obstáculos diplomáticos e logísticos inéditos. O encontro, que deve ocorrer nas próximas 2 semanas, foi celebrado pelo primeiro-ministro húngaro, que é o Viktor Orbán, como um passo em direção à paz na Ucrânia. O governo da Hungria confirmou que pretende sediar a cúpula entre os dois líderes para discutir o fim da guerra, mas a chegada do Putin ao país da União Europeia depende de uma exceção formal. As sanções que proíbem aeronaves russas de sobrevoo ao espaço aéreo do bloco desde 2022, quando começou a guerra. E sem essa autorização, o avião presidencial russo teria que adotar uma rota mais longa e complexa, passando por Turquia e Sérvia antes de chegar a Budapeste, que aumentaria em 3 horas de voo. A gente vê aí que todas essas sanções ali emitidas pela União Europeia sobre a Rússia não é simples não. Então, assim, nenhum pedido de autorização para voar o avião presidencial da Rússia tem esse moral ali dentro da União Europeia. Vai ter que fazer todo ali vai sobrevoar países que não fazem parte da União Europeia para se encontrar com o presidente Trump dentro da Hungria. A gente vê aí que a situação ela não é fácil mesmo não. Pessoal, então foi isso. Essas aqui foram as informações que a gente trouxe nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal a bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser.